Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula aqui da nossa segunda com os mestres. Hoje vamos falar um pouquinho de trigonometria no Enem. Eu sou o professor Luiz Paulo, dos Mestres da Matemática. É um prazer estar aqui com você nessa segunda-feira de muito conteúdo, para a gente poder entender exatamente como é que os assuntos são cobrados no Enem de um jeito rápido, de um jeito que não estrague, né, atrapalhe a sua rotina de estudos, de uma maneira objetiva, legal? Bom, vamos lá, nós vamos começar aqui agora a projetar a tela. Deixa eu começar aqui o trabalho com vocês. Beleza. Bom, então tá aí, né? Apareceu para você, trigonometria no Enem. Na verdade, o objetivo aqui desse encontro é tratar de um tipo específico de problema de trigonometria no Enem. A gente tem dois tipos básicos de problemas de trigonometria no Enem. Tem aqueles problemas que são de razões trigonométricas, perdão, no triângulo retângulo. Aqueles triângulos que a gente conhece, que tem os ângulos que a gente já viu, 30, 40, 90, 60, que tem uma setinha, o oposto a 30 é A, a hipotenusa é 2A, e aqui é A raiz de 3. E tem aquele outro triângulo também muito famoso, que é o 90, 45, 45, isso aqui é A e aqui é A raiz de 2. Só que essa abordagem aqui, a gente prefere dar ênfase maior em geometria plana. Então, nos encontros aí envolvendo geometria plana, a gente pode trabalhar especificamente com esse tipo de problema. Na aula de hoje, eu quero trabalhar com problemas envolvendo basicamente funções trigonométricas. Funções trigonométricas, ok? Alguns aspectos interessantes, o Enem gosta de cobrar todo ano uma questãozinha de função trigonométrica, função seno, função cosseno. Função tangente não caiu, é bem mais rara a cobrança, não só no Enem, mas nos outros vestibulares também. Mas vamos falar aqui basicamente das funções trigonométricas, notadamente função seno e função cosseno. Então vamos fazer um apanhado rápido aqui. Qual que é a estrutura geral de uma função trigonométrica? Né? A gente pode pensar que a função trigonométrica mais geral possível é do tipo A mais B vezes seno de mx mais n. Ok? O que é o A? O que é B? O que é M? O que é N? A, B, M, N são números, são constantes. Né? O x é a variável da função e aqui é o caso seno, mas poderia ser também, vou colocar aqui do lado, a função cosseno. Bom, vamos recordar aqui rapidamente qual que é o papel que cada uma dessas letras faz, né? Qual que é o papel que elas têm aqui no contexto da função trigonométrica. Esse A aqui, ele governa basicamente os deslocamentos verticais. Ou seja, esse A ele controla, se você pega o gráfico do seno e joga para cima ou para baixo. Você vai ver que a gente não vai precisar de analisar muito isso, não. Você vai ver que nos exemplos que eu selecionei, a gente pode trabalhar de um jeito um pouco mais prático. Esse B, ele tem um efeito de atuar na amplitude da função. Por exemplo, se eu te dou uma função seno de x, imagina a função seno de x. Então, a função seno de x, você sabe que ela vai aqui, ó, do menos 1 até o 1. Não é verdade? Do menos 1 até 1. Se a gente faz, por exemplo, 2 seno de x, ou seja, se o b é 2, eu basicamente estou esticando a função. Ou seja, ela vai passar a vir aqui 2 e aqui menos 2. Então, isso é alterar a amplitude da função, né? A amplitude ali no caso. Uma analogia forte lá com a física, né? A amplitude ali da onda. Esse M é muito cobrado, chama a atenção de vocês para a importância desse M. Esse M ele está relacionado com o período da função trigonométrica, ou seja, a fórmula do período P é sempre 2π sobre o módulo desse M. E, finalmente, o quarto termo aqui, esse N,
ele tem a ver com deslocamentos horizontais. Ele é o menos importante para você. Menos importante, você vai ver que ele é bem tranquilo, porque o fato da função ser uma função periódica significa que você joga para um lado ou para o outro, acaba que ela não muda muito a configuração, né? Pega uma função seno, arrasta para um lado para o outro, acaba que fica mais ou menos a mesma geometria, né? Vai ter diferenças nos pontos de cruzamento dos eixos, mas vamos ver como é que isso é cobrado nas questões. Então, o que a gente tem que lembrar? Vamos recordar aqui algumas questões básicas do Enem. Eu vou tirar umas questões do nosso raio-x. Convido você que não tem esse material, que você clique aí na descrição do vídeo, baixe esse material. Esse material, ele contém as questões das últimas edições do Enem, separadas por assunto, catalogadas. Esse material tem uma série de informações estatísticas de qual é o assunto mais importante, os assuntos mais importantes, a frequência de ocorrência de tais assuntos, aqueles que você tem que se dedicar mais. Então, ele é um roteiro muito importante para direcionar os seus estudos. Está totalmente de graça para você. Ainda tem um simulado, ainda tem essas questões todas catalogadas. E se você vier estudar conosco, tiver interesse, clica e procura a gente nas redes sociais, mestredamatematica.com.br. A gente está, inclusive, aí sempre em processos aí de estudo contínuo. Você pode estudar conosco aí nos cursos online, e intensivo, extensivo, etc. Legal? E lá nos nossos cursos você tem acesso a todas as resoluções em vídeo de todas essas questões que estão aí no raio-x. Legal? Vamos lá. Eu separei uma primeira questão aqui que está lá no nosso raio-x, ok? O raio-x dos mestres. Vou até abrir rapidamente para você aqui. Esse é o material raio-x. Olha como é que ele está. Ele tem as questões aqui catalogadas. Elas estão graduadas em fáceis, médias e difíceis. Ó, essa aqui é fácil, as carinhas felizes. Deixa eu ver se tem alguma média aqui. Média é essa carinha mais ou menos indecisa aqui, ó. Essa aqui é a média, sabe? Essa carinha meio indecisa aqui que eu joguei para você. E difícil é aquele que está bem pensativo assim, com a mãozinha no rosto. A gente graduou todas as questões para você, para que você tenha uma noção específica aí do nível de cobrança e da relevância das questões para você. Legal? Bom, então vamos lá. Vamos voltar aqui ao nosso trabalho. Essa questão, a questão 1 do raio-x na parte de trigonometria. Um satélite de telecomunicações T minutos após ter atingido sua órbita, está a R quilômetros do centro da Terra. Quando R assume seus valores máximo e mínimo, disse que o satélite atingiu o apogeu, no máximo, e o perigeu, na distância mínima, respectivamente. Suponho que para esse satélite o valor de R em função de T seja dado por essa expressão aqui. Um cientista monitora o movimento desse satélite para controlar o seu afastamento do centro da Terra. Para isso, ele precisa calcular a soma dos valores de R no apogeu e no perigeu, representada por S. O cientista deveria concluir que, periodicamente, S atinge o valor de... Essa é a soma da distância no apogeu e no perigeu. Puxa, como que eu vou fazer, professor? Parece uma questão difícil. Bom, vamos tentar entender. A gente sabe que o cosseno de um ângulo, independentemente do valor do ângulo, vou colocar até esse cosseno de um coração aqui, cosseno de um ângulo qualquer, sempre está entre -1 e 1, ok? Independentemente de qual seja o ângulo, o cosseno dele mínimo é -1 e máximo é 1. Mesma coisa vale para o seno, tá? Se for seno também, mesma coisa. Então, a gente sabe que o seno máximo também está entre -1 e 1. Essa bobagemzinha de coração, na verdade, é um ângulo, tá? Bom, então, se você está interessado em valores máximos e mínimos de uma função que dependa de cosseno, você vai pensar, bom, os valores vão ser máximos ou mínimos conforme o cosseno seja máximo ou mínimo. Então, eu posso pegar esse cosseno que está aqui, esse aqui que eu estou marcando para você, e pensar duas hipóteses. A gente joga o valor mínimo esperado para o cosseno e calcula o R correspondente, que é -1, né, o cosseno mínimo, e o cosseno máximo é mais 1. Então, é o mínimo valor para o cosseno e o máximo valor para o cosseno.
Então, vamos lá. Quando o cosseno daquele ângulo ali, 0,06t, é igual a menos 1, vamos substituir e calcular o valor correspondente. Temos o R, então, vai ser 5.865 dividido por 1 menos 0,15. Por que menos 0,15? Porque se isso aqui é menos 1, vai ficar 0,15 vezes menos 1, menos 0,15. Ou seja, isso aqui vai ser igual a 5.865 sobre 0,85. Isso aqui vai dar exatamente 6.900 quilômetros. Então, essa distância, não sei ainda se ela é maior ou menor, né? A gente até tem condição de saber, mas, a princípio, vamos imaginar que a gente não esteja preocupado com isso. Vamos jogar menos 1, calcular o valor, mais 1, calcular o outro valor e ver qual que é o maior, qual é o menor. O outro valor para o cosseno, independentemente desse ângulo estranho que intimida, você joga o valor máximo dele, que é 1, temos. Então, o R vai ser 5.865 dividido por 1 mais 0,15, porque 0,15 vezes 1. Agora eu estou supondo que o cosseno é 1. Então, isso aqui vai dar 5.865 dividido por 1,15. Então, você vai achar aqui 5.100 quilômetros. Então, observe que esse aqui é o apogeu, a maior distância, e esse aqui é o perigeu. Daqui a pouco eu comento uma coisinha sobre esse perigeu aqui. Mas, estruturalmente falando, tudo certo. Então, S é a soma do apogeu com o perigeu. Então, S vai ser 6.900 mais 5.100, ou seja, 12.000 quilômetros. Essa é a resposta para o S aqui. Ficou meio feio, deixa eu consertar isso aqui. Esse km aqui, quilômetros. Então, a princípio, nenhum problema. Letra B. Questão até média, por causa das complexidades da própria matéria, trigonometria. Comentário, ok? Esse valor aqui do perigeu está um pouco estranho, porque ele está dizendo que no ponto mais próximo da Terra, o satélite está a 5.100 quilômetros do centro da Terra. Só tem um detalhe interessante, o raio da Terra é aproximadamente 6.400 quilômetros. Ou seja, se isso for verdade, o satélite está enterrado, né? Ele vem no ponto mais alto lá, 6.900, ele é enterrado na Terra. Então ficou essa incompatibilidade com o valor concreto, valor real da medida. Mas esse foi um exemplo de uma situação na qual a gente consegue aplicar essas ideias aqui, ok? Bom, eu separei mais uma questão para a gente poder treinar o máximo possível desse assunto, que é essa questão aqui, 4, também do nosso raio-x, do Enem 2017. O Enem tem gostado de cobrar uma questão dessa praticamente todo ano, é uma questão que é mais difícil, porque você tem dificuldades estruturais aí na própria aquisição dessa matéria, nem todo mundo sabe, é mais complexo, mas na medida do possível a gente vai tentar entender aqui o que está acontecendo, legal? Então vamos lá. Um cientista, em seus estudos para modelar a pressão arterial de uma pessoa, utiliza uma função do tipo P de t igual a mais B cosseno de kt, em que A, B e K são constantes reais positivas, importante, são positivos, e T representa a variável tempo medida em segundo. Considere que um batimento cardíaco, isso é o mais importante, um batimento cardíaco representa o intervalo de tempo entre duas sucessivas pressões máximas. Vamos esperar isso aqui no momento certo, vamos usar essa parte amarela que eu grifei, talvez seja a mais importante. Aí a pressão mínima é 78 e a pressão máxima é 120. Qual que é o número de batimentos por minuto? A gente vai fazer daqui a pouquinho. Observe que a pressão mínima, olha aqui a fórmula. Repare, a fórmula é P de T igual a mais B cosseno de K vezes T.
E o cosseno, conforme nós já vimos, ele tem dois extremos. O cosseno mínimo é -1 e o cosseno máximo é +1. Nessa questão está muito fácil de ver que a pressão vai ser mínima quando o cosseno for mínimo, porque a pressão depende apenas do cosseno. Quando o cosseno é grande, a pressão é grande. Quando o cosseno é pequeno, a pressão é pequena. Então, o cosseno vai ser máximo quando a pressão for máxima, e vice-versa, né? Então, no caso, quando o cosseno é -1, eu vou ter P mínimo. Vai ser A menos B, porque o cosseno vai ser -1. P mínimo vai ser quando o cosseno é negativo. Só que a pressão mínima foi fornecida, 78. E eu sei também que a pressão máxima vai acontecer quando eu tiver cosseno máximo. Cosseno máximo é 1. Então, eu sei que vai ficar A mais B. E isso é igual a 120. Então, observe que nós vamos ser capazes aqui de calcular com tranquilidade esses valores aqui. Então, a gente vai somar aqui. Nós temos 2A, a gente cancela o B com menos B. 2A igual a 198. Portanto, o A é 198 por 2, 99. Já achei o A. Como o A mais B é 120, então B aqui vai ser 21, de maneira que A mais B seja igual a 120. Então, observe que eu já sei boa parte da questão. Eu já sei que P de T é 99 mais 21 cosseno de K vezes T. E observe que a gente já praticamente elimina essa daqui e essa. Então, a gente está entre 3. Mas, para isso, a gente tem que tentar entender melhor o período dela. A gente tem que encontrar o K, e o K tem relação com o período. Observe que ele disse que, vamos fazer aqui uma onda, um batimento ele é o intervalo de tempo entre duas pressões máximas. Então, aqui, por exemplo, você tem uma pressão máxima, que você tem outra pressão máxima. Isso aqui é um batimento. Então, o batimento é o tempo necessário para que eu tenha duas pressões máximas. Bom, então a gente pode pensar numa regra de 3, que é assim. Esse batimento, então, ele nada mais é do que o período. Porque o período é a distância entre duas cristas ou dois vales, entre dois pontos consecutivos. E a gente lembra que o período da função é 2π sobre módulo de K, mas como K é positivo, é 2π sobre K. Esse é o período. Mas, vamos achar o período de outra maneira. Nós sabemos que em 1 minuto, ou seja, a gente tem 60 segundos, ocorre 90 batimentos em 60 segundos. Bom, então, o período é o tempo de um batimento. Então, um batimento. Qual é o tempo? Esse tempo vai ser o nosso período P. Se a gente multiplica o cruzado, fica 90π igual a 60. P vai ser 60 sobre 90, que quando eu divido por 30 em cima, 30 embaixo, vai dar 2/3. Então, eu achei que o período é 2 sobre 3 segundos. Ou 0,66 segundos. Mas tudo bem. Eu sei que o período é 2/3, mas eu sei que o período é 2π sobre K pela fórmula. Então, basta que a gente pegue essas duas expressões e a gente vai igualar as duas. Então, a gente tem que 2π sobre K é igual a 2/3. O 2 a gente vai cancelar, multiplicar cruzado, aqui a gente vai obter que o K é igual a 3π. Então, se o K é igual a 3π, a gente achou, na verdade, a fórmula, a expressão matemática da função. Logo, a função P de T é 99 mais 21 vezes o cosseno de 3πt. Muito boa questão, uma questão boa para uma revisão completa de trigonometria, porque ela tem muitos
muitos dos tópicos importantes que o Enem gosta de cobrar. 99 mais 21 cosseno de 3πt, deixa eu ver que letra que deu. Letra A, né? 99 mais 21 cosseno de 3πt. Bom, então, o objetivo é que a gente não se alongue muito. Eu peguei aqui 2 questões e fiz um apanhado de como que o Enem gosta de trabalhar. Como que ele gosta de pegar as funções trigonométricas, ênfase muito importante, a imagem da função, o valor mínimo e o valor máximo, e o período, ok? Lembrando sempre que a função seno e cosseno elas têm limites de validade. Valores máximos e mínimos da função original dependem dos valores máximos e mínimos do seno e do cosseno. Legal? Bom, espero que você tenha gostado, né? Aproveite, reveja o que foi feito aqui. Te convido mais uma vez a baixar o raio-x, tentar fazer as outras questões que estão lá no material. Um grande abraço, até a próxima. Valeu? Tchau, tchau.